Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos dar sequência àqueles 7 itens de uma boa consulta médica. Então, eu tinha falado para vocês da gentileza, de ouvir atentamente as queixas do paciente, de realizar o exame físico. Vamos para o quarto item, que é formular as hipóteses diagnósticas. Mas eu não tinha formulado hipótese diagnóstica antes mesmo de examinar, depois que eu ouvi as queixas do paciente? Até tinha. Você tinha formulado um monte de hipóteses diagnósticas, que aí quando você for examinar, você tem que eliminar algumas coisas. Então, por exemplo, se você ouviu a queixa do paciente, ele tinha uma tosse produtiva, secreção purulenta, febre, o que você tem que pensar? Infecção respiratória. Mas você pode, só com essa queixa, definir se essa infecção respiratória é via aérea superior ou inferior? Não. Só com essa queixa você não pode definir onde é o foco dessa infecção. Então, por isso que você teve que examinar. E aí, depois que você realizou o exame físico, aí sim você começa a formular hipóteses diagnósticas bem mais prováveis. Então, nessa quarta etapa da consulta, você vai excluir algumas hipóteses mais gerais que você tinha feito anteriormente e vai fechar com as hipóteses mais prováveis. Então, você recebeu o paciente gentilmente, ouviu as queixas dele e fez o exame físico. Agora você formula as hipóteses diagnósticas mais prováveis. E vai para o quinto item da consulta médica, que é solicitar exames complementares. Por que eu só faço isso no quinto item da consulta médica? Porque para eu solicitar exames, eu preciso ter hipótese diagnóstica. Eu não posso solicitar exame, infelizmente, como eu vejo muita gente fazer por aí. Eu não posso sair solicitando exame. Tem tosse, eu peço um raio-x. Tem falta de ar, eu peço uma espirometria. Ou então eu saio pedindo tomografia, saio pedindo ressonância, saio pedindo exame aleatoriamente. Solicitação de exame complementar depende de eu formular a hipótese diagnóstica mais provável. Eu só consigo formular a hipótese diagnóstica mais provável se eu receber esse paciente gentilmente, ele puder me contar as queixas dele tranquilamente e eu examinar esse paciente. Aí eu formulei hipótese diagnóstica e aí eu consigo solicitar exames baseado nessas hipóteses diagnósticas, tá? E então eu posso partir para o sexto item da consulta médica, prescrição do paciente. Eu vou prescrever de acordo com a causa daquilo que está causando o sintoma principal dele. Então, por exemplo, eu não vou prescrever um xarope para tosse. Eu vou prescrever uma medicação que trate o que está levando ele a ter aquela tosse. Se é uma infecção respiratória, eu vou prescrever um antibiótico, escolhendo um antibiótico mais seletivo para as bactérias mais comuns para aquela infecção respiratória. Então, por isso que é importante eu saber o sítio da infecção respiratória, qual o foco, onde está essa infecção respiratória, e aí saber quais são os germes mais prováveis para eu escolher o melhor antibiótico, tá? Além de escolher o melhor antibiótico de acordo com o germe provável, isso aí é uma outra aula, mas só que a gente começou a falar disso, então vamos esclarecer. Além de escolher com as bactérias mais prováveis, é de acordo com o perfil do paciente. Se o paciente tem comorbidade, se ele não tem, a idade dele, tá? Mas isso aí é um assunto para outra aula. Então, a prescrição é sempre de acordo com a hipótese diagnóstica, tá? A gente até faz prescrição para sintoma, mas é mais para doenças virais, como a gente está vendo aí o Covid-19, tá? E o último passo da consulta, e não por isso menos importante, são as orientações. Você vai orientar o paciente sobre a doença dele, o que é a doença dele, se essa doença é transmissível, se ele tem que ficar em isolamento, se ele tem que ficar afastado do trabalho para ficar isolado, ou se ele tem que afastar porque existe alguma coisa no trabalho dele que pode ter relação com a doença dele.
se existe alguma coisa no trabalho dele que pode fazer piorar a doença dele, se ele tem que evitar a exposição a alguma substância, como por exemplo as doenças alérgicas, tem que evitar a exposição à poeira, à umidade, mofo, etc, tá? Então esse último passo da consulta são as orientações. Orientar sobre qual a doença ele tem, qual a doença provável, orientar o que ele tem que evitar, tá? Como ele deve tratar, então você reforça um pouco mais a prescrição e a importância daqueles medicamentos, como vai agir cada um deles, tá? E você explica também sobre os exames complementares que você solicitou. Por que você solicitou, o que você espera encontrar com cada exame, como é feito cada exame, porque existem exames mais invasivos que você precisa orientar isso ao paciente, tá? Então, essas orientações também fazem parte da consulta médica e é importante que sejam dadas ao paciente. E não esquecer de orientar sobre o prognóstico da doença dele. O que é esperado da evolução clínica dele? Se ele é esperado ele responder, ele melhorar, em quanto tempo é esperado ele melhorar? Se é uma doença crônica que ele vai ter apenas uma estabilização, mas não vai ter uma melhora muito grande, ou se é crônica mesmo, mas ele vai melhorar, vai conviver bem com a doença dele. Tudo isso é fundamental você falar com o paciente e explicar. Então, a relação médico-paciente é importantíssima para o tratamento adequado. Eu acredito que a relação médico-paciente funciona para os dois lados. Eu acredito que funcione muito para o paciente confiar no médico e fazer o tratamento da maneira correta e responder adequadamente ao tratamento, melhorar com o tratamento, tá? E acredito que vale muito a pena para o médico fazer uma boa construção de uma relação médico-paciente adequada. Conduzir a consulta médica adequada e tentar estabelecer essa relação médico-paciente bem feita, correta, de maneira honesta, é importantíssimo para nós médicos também. É fundamental que nós nos realizemos com nossa profissão, que nós enxerguemos que a nossa profissão é linda e que vale a pena muito ser médico. Vale demais a pena ser médico. Você atender um paciente, ver ele feliz, ele realizado, ele melhorando com o tratamento adequado, isso não tem preço nenhum que pague. Isso é a melhor coisa do mundo, é o melhor para o médico. Cumpram sua profissão com amor, com dedicação. Façam o seu melhor sempre. Isso é o que vale a pena na vida. Para mim, é isso que vale a pena, tá? Um abraço. Em breve, mais conteúdos mais técnicos com que a gente tem que fazer mesmo no dia a dia de abordagem técnica com esses pacientes, tá? Tudo na área respiratória. Meu enfoque vai ser sempre a área que eu sou apaixonada, a área que eu gosto de trabalhar, a área que eu vivo há anos com isso e que sou feliz, sou realizada e vivo em paz com isso. Fiquem com Deus, um abraço a todos.